Olá a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu sou o professor Wagner Alves e você está no canal Educação Ministerial. E nós temos um tema hoje maravilhoso que eu tenho certeza que você vai gostar. Até porque se você está nos assistindo, é porque você ama a palavra de Deus e isso é maravilhoso. Amém? Antes de nós trazermos o tema, eu gostaria que você desse o seu like, se inscrevesse em nosso canal e ativasse o sino de notificação. Aproveite e compartilhe este conhecimento com outras pessoas, seus amigos, companheiros, e nos ajude a fomentar. E também acompanhe aí a descrição, que você vai estar vendo o nosso site, o e-mail, e se você precisar de alguma informação, nós estamos à disposição, tá ok? Então vamos lá. O tema de hoje é deveres, responsabilidades e privilégios dos obreiros. Essas funções eclesiásticas, as funções ministeriais, elas se diferem muitas das vezes de alguns ministérios, de algumas denominações. Todavia, porém, eu não quero aqui trazer em voga as placas denominacionais ou as funcionalidades de cada obreiro ou das suas funções dentro dessas denominacionalidades, tá ok? Eu quero apenas trazer aqui um norte, mostrar para nossos companheiros e amigos que esses deveres, responsabilidades e os privilégios, eles cabem em qualquer lugar no que diz respeito a ministério, a visão eclesiástica, tá ok? A nossa introdução diz o seguinte: diversos são os deveres que pesam sobre os ministros e também sobre os obreiros, além de inúmeras responsabilidades. Então, só nessa parte a gente já vai compreender e entender a cosmovisão deste trabalho em cada igreja ou em cada denominação, tá ok? Por quê? Porque ela exige a responsabilidade, como também exige os deveres de cada obreiro que assumem ou que é designado para qualquer trabalho dentro do ministério, certo? Entendemos por dever as obrigações e tarefas que exigem execução e realizações. E por responsabilidades, o fato de assumir o que está acontecendo ou que acontecerá quanto aos projetos, programas, espiritualidade e dia a dia da igreja. Ou seja, os ministros e obreiros, aos ministros e obreiros cabe assumir o ônus dos fracassos e humildemente atribuir as vitórias primeiramente a Deus e à igreja em geral. Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala de dever, claro que isso é de forma geral. Dever é as obrigações e as tarefas vigentes. São as tarefas que são impostas, são as tarefas que são dadas para determinada pessoa e, dentro da sua obrigação, ele executar. A execução vai ser a responsabilidade desta pessoa em realizá-las. Então, um exemplo: se nós damos uma responsabilidade a determinado obreiro, a determinado ministro, e ele não a executa, então ele falhou com a sua responsabilidade. Então é muito importante nós analisarmos nesse prisma, porque nós poderemos detectar que determinado obreiro, que determinada obreira, ou assim de forma geral, não estão assumindo as suas obrigações respectivas. Podem até ter os deveres e as obrigações, mas as responsabilidades às vezes se exaurem, tá certo? Felizmente a vida ministerial traz também seus privilégios, ou seja, benefícios presentes e recompensas. Bom, às vezes a gente espera muito do homem. A minha esposa tem um costume de dizer que às vezes nós esperamos muito dos homens, e o que é fatidicamente errado, o que é de fato totalmente fora do que diz as Escrituras. Por quê? Porque, consubstanciando o que eu estou dizendo, nós vamos nos deparar com o texto do capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 58, quando diz: sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque a obra não é vão no Senhor.
Então veja, se eu faço para alguém, mas esse alguém, mesmo que seja terrenamente falando, não ver, nós sabemos que existe outro ser magnífico, poderoso, que vê o seu trabalho, que enxerga o seu trabalho e lhe recompensa. Então, o privilégio de um obreiro, o privilégio de uma obreira, o privilégio de um homem de Deus e de uma mulher de Deus em fazer algo para a obra, para Deus, é que os olhos do Senhor estão sobre você, está sobre o trabalho que você executou. Então, execute-os com muita responsabilidade, assumindo as suas obrigações e os seus deveres, porque isso vai enriquecer a sua vida espiritual. Então é importante que os meus deveres, quanto pastor, minhas responsabilidades, quanto pastor, e os meus privilégios estejam totalmente nas mãos de Deus. Que eu receba a honra de uma pessoa, eu transfiro essa honra para Deus. Se eu fracasso, então eu devo detectar o problema que me fez fracassar. Tá certo? Então é muito importante estas verificações. Todos os ministros e obreiros devem estar cientes que o grande líder da obra é o próprio Deus. Então nós não devemos tirar esse mérito, certo? Eu posso fazer o melhor trabalho do mundo, mas o mérito é de Deus. A própria Bíblia diz o seguinte: Apolo planta, Paulo rega, mas quem dá o crescimento é Deus, é o Eterno. Mas ele nomeou homens para conduzirem o trabalho. Simplificadamente, o pastor presidente e os compastores e os líderes obreiros são os que têm a responsabilidade da organização espiritual, administrativa da igreja. Abaixo nós vamos mostrar aqui uma lista principais de deveres gerais. Isso aqui de forma geral. Eu acredito que esses deveres também caibam em algum momento na sua vida pessoal. E é de suma importância que essa extração da vida ministerial possa fazer complementação na sua vida pessoal, porque isso aí vai te enriquecer, vai te ajudar, entendeu? O convívio até mesmo na sua casa pode melhorar bastante. Então nós vamos aprender juntos. Vamos lá. Buscar a Deus, comunhão e intimidade é um dos deveres gerais. Segundo, buscar a excelência, sempre buscando fazer o melhor. O que disse Jeremias no capítulo 43, versículo 13, se não me falha a memória? Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. É bíblico. Então, se eu vejo ou se eu leio textos como esse, que são totalmente confrontáveis, eu preciso então rever os meus conceitos quanto líder, como pastor ou então como líder de departamento que seja. Mas quanto obreiros, nós temos que assumir os nossos deveres, responsabilidades, porque com eles virão os privilégios. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos lá. Obediência a Deus, obediência à liderança, obediência aos co-líderes, né, às co-lideranças, cumprir os valores e obrigações do cargo. Também uma lealdade, a lealdade é fenomenal, é indispensável, indiscutível, o apoio, utilizar o máximo de sua capacidade. Se você acha que você não tem capacidade, de repente, você não está procurando no lugar certo aí no seu interior. Então procure no seu interior, de fato, a sua capacidade. Faça que nem o capítulo 3, versículo 20 de Efésios, que o Deus poderosamente ou infinitamente vos concederá além do que pedis ou além do que penseis, com o poder que opera em vós. Viu aí? Com o poder que opera em vós. Comunicar e dialogar claramente, respeitar líderes e membros, estar compromissados com Deus e com a liderança, exercer a ética, treinar e capacitar liderados, é o que a gente faz. É tanto que, para a glória de Deus, nós estamos desenvolvendo agora o Instituto de Educação Ministerial, Avivamento para esta geração, e fazendo aí a compilação do nosso material, um material maravilhoso, um material voltado ao ministério, voltado aos ministros, voltado aos obreiros. Mas nós vamos estar mostrando isso bem para frente, para a glória do Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, para a gente concluir.
Outro dever, gerar benefícios para todos os liderados que estão sob sua influência. Olha, gerar benefícios para todos os liderados. Então, os meus liderados precisam ser beneficiados. Eles precisam entender que a minha influência ela é benéfica e não a influência, né, negativa. Ter na mente e no coração seus objetivos, alvos e tarefas específicas. Estar preparados emocionalmente, espiritualmente para a dissensão dos que servirem, e para as adversidades. Então nós temos que estar preparados emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente para as adversidades. Amém? A gente sabe que nos grupos sempre haverá pessoas que precisam ser mais assistidas do que outras, precisam ser ensinadas, exortadas, admoestadas. Isso é o papel do líder, isso é o papel do obreiro, isso é o papel do líder de departamento, de ministério. Ser exemplo em assiduidade, pontualidade e o bom uso do tempo. Olha só, a gente às vezes pensa assim, não, mas quem usa é Deus, quem usa é o Espírito Santo, tal. Mas a Bíblia claramente nos mostra, sempre nos mostrará esse respeito, tanto com o tempo, o princípio ético, vai ser também um diferencial. E assim nós vamos entender que Deus ele é tão organizado quanto até a parte administrativa da igreja. Então Deus, se ele é organizado, então nós devemos também ser organizados. Deus poderia num dia só, mundo seja criado, mas não. Veja que ele sistematizou a criação, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, assim por diante. E ele não atropelou nada. Se nós fôssemos fazer aqui uma inferência teórica, isso é chamado de teologia da economia. Como é isso? Bom, para concluir, nós temos aí o Pai com a criação, o Filho com a redenção e o Espírito com a consolação. Ele poderia fazer essas três funções? Com certeza, mas ele preferiu dividir a carga. Amém? Então, eu quero que você entenda que ser obreiro não é fácil, mas se você adquiriu essa responsabilidade, assuma com competência, com as suas obrigações em dia, porque Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e não deixe de compartilhar, não deixe de estar se inscrevendo em nosso canal. Um grande abraço e um beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser.